Seja bem-vinda a mais um podcast ViviPod. E hoje eu estou aqui com uma queridíssima, já vou mostrar ela para vocês, mãe de 3, CEO, né, e fundadora da Engeprag, a Paula Jasper Chemin. Acertei? Acertou, certinho. Ela é uma engenheira agrônoma, ela faz vários trabalhos sensacionais aqui na região, mas eu queria muito que você se apresentasse, logo a gente falasse da dengue. Ai, ok. Vamos lá? Vamos. Fala um um assunto pouquinho de você. super atual, Sim. né? Então, eu sou engenheira agrônoma, trabalho com controle de pragas há 15 anos, há 12 com a Engeprag, né, na Engeprag. E atualmente a gente vem enfrentando aí esse problema sério e com a dengue. Né, o nível de infestação vem só aumentando devido a essa época do ano mesmo que já é propícia devido à chuva, calor e a questão cultural também está muito relacionada. Questão de não vistoriar os locais onde a fêmea pode ovipositar, né, onde a gente tem um acúmulo de material em desuso, onde as calhas, caixas d'água, que frequentemente devido a vento a tampa ela desencaixa. Enfim, a gente tem uma infinidade de possíveis criadouros. Vasinhos de plantas, então... Principalmente porque é baixo, né? E aí chove, é um inseto de ciclo curto, então isso dificulta demais a questão do controle, então se reproduz muito num pequeno espaço de tempo, né? Ele tem entre 30 e 45 dias de vida, então é um ciclo muito rápido. Precisa sair igual doido resolver. Pois é, e esse monitoramento, essas vistorias dentro de casa, existe até uma campanha que a gente tem assistido aí frequentemente na TV sobre a questão dos 2 minutos. Você não leva 2 minutos para vistoriar seu quintal. Sim. Né? Você leva menos de 2 minutos. Então, vistoriar os vasinhos, material acumulado, né? Material em desuso acumulado, vistoria de calhas, porque vai juntando ali folhas, aí chove, empoça água. E hoje em dia, antigamente, se comentava que água parada limpa para reprodução, hoje não mais. Então, qualquer laminazinha ali de água, a fêmea vai ovipositar. Nossa, mesmo bem pouquinho, não tem... Uma laminazinha. Se é raso... Tá... Nossa, se tem uma lâmina loucura. de água, ela oviposita. Por isso que essa questão dos pratinhos, do material acumulado, né? A gente precisa estar muito atento. Tem a questão das piscinas. A gente fez parceria com uma empresa de drones e fez um sobrevoo. Então, o que a gente vê aí de piscina abandonada, caixa d'água aberta, telhados em desníveis que formam lâminas de água, bolsão de água. Então, é uma luta de todos, né? E existe uma pesquisa que cita que entre 70% e 80% dos criadores estão dentro das nossas casas. Nossa, e então, eu vejo muitas pessoas passam aqui na rua querendo entrar e tudo, e eu vejo, ela mesma reclama comigo, esses dias ela veio reclamando, nossa, você acredita? Tem um monte de gente que não quer deixar a gente entrar, é obrigatório deixar entrar? Sim, porque é uma questão de saúde pública, né? Então, pode receber uma notificação, a pessoa pode ser notificada, ela precisa facilitar esse acesso, né? É muito importante ela facilitar esse acesso. E quando eles entram, eles vistoriam e... Antigamente, quando eu era do Rio de Janeiro, eles tinham um pó, né? Um pó Tem, um larvicida. Então, hoje em dia a gente tem um larvicida, ele é um produto biológico, ele não causa nenhum mal para a saúde. E aí ele é colocado nessas possíveis laminazinhas de água ali nos ralos, que às vezes a água fica parada, né? Então, o pessoal vem aplicando esse larvicida. Que interessante. Eu tive um amigo que pegou a dengue, e ele falou assim, a primeira vez que eu peguei não foi dessa vez, né? Foi muito tranquilo. Dessa última vez, ele quase morreu. Ele ficou no hospital, ruim, e ele falou, meu Deus, mas não chegou a ser hemorrágica, né? Quando pica a primeira vez? Então, tudo isso é muito relativo porque vai depender muito da suscetibilidade daquele organismo, se é um organismo mais suscetível, mais fragilizado. E a gente tem 4 sorotipos, né? Então, existem 4... Ótimo. Vamos falar disso? Você estava falando comigo em off do sangue, que ela gosta de picar mais, né? Como diz esses dias eu vi um meme da Dilma falando assim, o mosquito fêmea, né, da Aedes aegypti, eu falei certo? A Aedes aegypti. A aegypti. Então aí
Ela pega, geralmente, pessoas com qual tipo sanguíneo Então, que puxa mais? Então, existem alguns fatores que são responsáveis por atrair, né, o mosquito. Então, o suor, e aí uma pesquisa recente saiu que o sangue O, ele tem uma capacidade, sim, de atrair um pouco mais. Então, O negativo ou positivo? O positivo. O positivo. Acaba atraindo um pouco mais. É um sangue doce, deve ser. E a fêmea, ela precisa do sangue, né? O macho, ele é fitófago, ele está presente aí na natureza, em toda a nossa área verde de vegetação. E a fêmea, para maturar os ovos, ela precisa do nosso sangue. Então, é só a fêmea realmente que pica. Que geralmente também com esse objetivo de maturar os ovos. Sim. A gente estava falando, eu achei legal a gente lembrar agora que você falou assim, ela tem uma puxada específica que ela precisa, a quantidade de sangue específica. Uma quantidade de sangue específica. Então, por isso que a gente estava falando, olha, tem vezes que na casa duas pessoas, uma pessoa fica só com dengue, mas é porque ela conseguiu sugar absorver a quantidade necessária para maturar aqueles ovos. Senão, o que pode acontecer? A gente espanta ela ali no momento que ela tá fazendo essa sucção e ela precisa de... terminar de encher. Paulinha, e aí ela eu tô falando de um jeito bem... acessível. É acessível Vamos também, lá. que eu posso entender e as pessoas de casa. Tá, é uma pergunta que eu preciso... Não posso deixar de perguntar. Todo mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele tem dengue? Ele vai te transmissor, é isso? Então, a gente tem o Culex, que é o pernilongo comum, é o pernilongo que a gente encontra na nossa residência, né? E tem o Aedes. A diferença entre eles é que o Aedes, ele é o transmissor. A diferença ela é morfológica também. O Culex, ele normalmente o corpinho dele é acastanhado. E o Aedes, ele tem as listrinhas brancas, tanto no corpo quanto nas perninhas dele. Então, E nem todos são transmissores, tá? Mas todo mosquito que a gente matar e tiver aquelas listrinhas, eles são dessa espécie do Aedes. Sim. A gente pode dizer que eles são transmissores se eles estiverem com... infectados. Somente se estiver infectado. Então, todo mosquito que a gente matar com listrinha branquinha é do tipo que pode transmitir a dengue. Nossa, e eu tava falando pra ela, gente, a maioria que eu vejo por aí, eu só mato esse. Não é verdade, eu só mato esse. Por isso que a gente tá enfrentando aí esse problema, né? Mas não sabe. Eu quero muito poder voltar a falar de repelentes medidas preventivas, mas eu vou deixar isso pra gente falar no final, porque a gente fala sobre outras medidas e repelentes, enfim, naturais. Vamos falar um pouco das pragas comuns das casas. Que a gente tem muita formiga, enfim, muitas pragas que a gente tem e dá pra gente controlar em casa. Dá. Eu digo sempre que aquela dica da internet, aquela dica da vovó, ela é sempre válida. E quando a situação foge do controle, quando você vê assim, olha, não tá resolvendo, tá me gerando um problema maior, tá me gerando um prejuízo financeiro, busca uma empresa especializada, sabe? Então, é super válido e as pessoas perguntam, a questão da canela ali na plantinha, sabe? Na horta, por exemplo. Colocar ali canela, né? Na plantinha, no jardim e tudo, repele, né? Mas fugiu do controle, você viu que não tá resolvendo, que você tem uma infestação grande, um ninho grande de formiga, contrata uma empresa porque é válido. Sim. Tu pode dar essas dicas? Vamos lá. Pode dar as dicas, depois a gente fala da parte do repelente. Pode, Vivi, pode. Vai lá, Paula, pode. Vamos lá. A gente tem a citronela, que é um repelente muito, muito bacana. Esse é o que usa lá na Ilha Bela? Não sei. Tem um que é um que forma uma moita, ele parece um mato. Ele parece um capim. Então, tanto que é chamado, também pode ser capim, tem capim santo, capim... Sim, já vi falar. São variedades, né? E toda planta que ela tem esse cheiro forte, o manjericão, a alfazema, a lavanda, o alecrim, eles são repelentes naturais. Então, para você ter na sua horta, para você ter num vasinho próximo à janela, se ele repele, a gente tem que ter a ideia de que
colocar do lado de Na fora barreira, ou sim. próximo, criar essa barreira, né? Próximo a uma entrada, né? Porta, janela, ou ter no quintal, né? Na hortinha ali no quintal. Então, são plantas que funcionam, toda planta que exala um aroma um pouco mais forte, normalmente ela é uma planta repelente. Que legal. Então, você pode ter no jardim, em vasinhos, né? Colocar em vasinhos espalhados dentro de casa, ou formar arranjo. Você tem no jardim, igual eu faço, vai lá e corta uma lavanda que é super charmosa, bonita, Sim. tem um cheiro muito gostoso e espalha dentro de casa, né? Coloca os vasinhos, você corta e monta uns arranjos bonitos Sim. dentro de casa, são E vai funcionais. exalando por um tempo. E aí você troca, né? Você vai fazendo essa troca e muito cuidado com essa água ali, né, no vasinho, no arranjo. A gente tenta ajudar uma coisa e outra. É. Mas então, pro mosquito não funcionaria. Funciona, elas são repelentes para vários tipos de praga, inclusive para mosquito. Toda planta que exala um cheiro forte, e na questão do mosquito, muito mais a citronela, né? Ela Sim. tem um cheiro bem forte, tanto que você vê que tem repelente à base de citronela. E formiga? Formiga, vinagre, você limpar a superfície. A primeira dica que eu dou, medidas preventivas. Quando a gente fala de praga, qualquer medida preventiva, quando é adotada, ela é a forma mais eficaz de prevenir. Então, manter limpo. Caiu migalha, limpa aquelas migalhas para não atrair, porque toda praga, ela se reproduz em cima da oferta de alimento que ela tem disponível. Então, assim, eu tenho muito alimento, eu vou me reproduzir muito. Então, quando você adota as medidas preventivas, fechar as lixeiras, limpar a churrasqueira para não atrair roedores. Então, algumas medidas básicas, simples, assim, De sabe? limpeza De mesmo. limpeza mesmo. Você tá adotando Sim. e evitando que você venha a ter problemas futuros, né? E barata, mesma coisa. Barata, você manter limpo. A barata tem hábito noturno. Manter limpa a louça à noite, né? E toda a reprodução, toda infestação é em cima da oferta de alimento. Eu tenho muita comida, eu vou me reproduzir. Né? Então, manter a louça da cozinha limpa, as lixeiras bem tampadas, recolher esse lixo adequadamente, não Sim. deixar alimento exposto. Ralinho precisa fechar mesmo? Ralinhos, manter esses ralinhos fechados, né? Sempre aquele de abertura, né? Que ele Sim. abre e fecha, manter ele fechado quando vai viajar principalmente, porque a tubulação tá sequinha, ela sai através dos ralinhos de chão e de pia. Então, existe aquele ralinho de pia, vai Sim. viajar, mantém fechadinho. Né, Que mantém bem vedadinho, vai dar tudo certo. Falando, então a gente já tá falando do repelente, né? Vamos falar do repelente da dengue? Ai, vamos lá. Então, a gente vê aí que existem diversos tipos de repelentes no mercado. Eu aconselho sempre, assim, procura um dermatologista se você tem criança, uma pessoa extremamente alérgica, antes de comprar esse repelente. Mas, normalmente, o repelente, assim, mais indicado é o repelente à base de icaridina. Por quê? Porque é um composto que permite uma durabilidade maior do repelente na nossa pele. Tanto que quando você lê o rótulo, a reaplicação é após 6, 12, 10 horas. Então, vai depender da quantidade do princípio ativo ali. Mas a icaridina, ela é um composto à base de pimenta e tudo. Então, tem toda uma questão assim de ser... mais natural. E no rótulo sempre olhar, testado dermatologicamente, né? Porque agora com essa questão da dengue e tudo, a gente vê que vem surgindo muitos cosméticos, né? Então, sempre se preocupar com essa questão. Sim. Dá para usar o repelente sobre a roupa? Indico. Eu já ouvi falar isso. Super indico usar sobre a roupa. Eu, inclusive, aplico nas meninas, nas minhas filhas, no uniforme, antes de ir pra escola, sobre as roupinhas, sabe? Legal. Existem aquelas pulseiras realmente que repelem? Então, funciona? é muito só local, assim, no local que você tá utilizando. Repelente sonoro não funciona. É algo que também não... Sonoro, aqueles que a gente bota na também tomada. Na tomada. Então, assim, não tanto presta. Que quando você compra, vem assim, não eficácia não garantida, não comprovada, vem alguma informação desse tipo. Então, a gente tem alguns clientes que já compraram, fizeram o teste, assim, real não funciona. Eu recomendo, a gente tem criado um protocolo na empresa para esse tipo de controle, né? Existem equipamentos, produtos, técnicas voltadas para esse tipo de controle. E tem bastante condomínio procurando a gente, escola, se preocupando e procurando a gente para adotar esse protocolo. As pessoas têm muita ideia assim, o fumacê, né? O fumacê. O fumacê é um equipamento chamado termonebulização,
que não deixa um efeito residual, que você não fica ali agindo, porque a fumaça se expande, vai matar tudo que está presente ali naquele momento, e a fumaça se expande e você perde. Então, existe equipamentos hoje, técnicas que inclusive as prefeituras, o governo vem adotando, que é o BV, né, aplicação por ultrabaixo volume, que é o atomizador. Ele sim deixa um efeito residual. Ele lembra uma fumaça, mas é um produto líquido. Fala mais disso. Que é? Como é o nome do negócio? Atomização. Sim. A técnica se chama atomização, o equipamento é um atomizador. Mas a gente isso coloca um produto... não posso ter na minha casa, né? Não pode. Tá. Mas existem empresas, se você for cotar, for pedir um serviço específico, é muito importante no momento que você entra em contato com uma empresa especializada, você deixar muito claro qual o seu objetivo naquela contratação. Porque existem técnicas, produtos específicos, né? Tem protocolos. Por exemplo, a questão de escorpião. A gente tem um protocolo exclusivo para a questão do escorpião, com produto específico, técnicas específicas. Então, para cada tipo de praga, existe um tratamento. Então, hoje a gente tem o da dengue, a gente vem utilizando com muito sucesso essa questão do atomizador, que é um equipamento também utilizado pela prefeitura. Então, ele deixa um efeito residual, a gente aplica bastante ali na área de gramado, de jardim, por conta do macho ser fitófago, né? Sim. Então, existe esse programa de tratamento contra a dengue. Nossa, legal. E você só atua... Fala disso, a gente acabou não falando das suas... dos seus braços, né? Aqui, principalmente na região. Você só atua em São José dos Campos? Ou? Não, todo o Vale. A gente atende todo o Vale do Paraíba. Litoral Norte também. A gente tem bastante cliente no litoral. E é isso. Não, aí me fala. Você falou, olha, Vivale, fala... sobre as nossas atividades, né? Então, a empresa, ela ganhou uma notoriedade, assim, muito grande quando a gente fez o tratamento no campo dos girassóis. A desativação dos cupinzeiros. E as pessoas, eu via pintadinho ali os cupinzeiros. Sim. A gente recebeu aquela área para tratar e separamos em setores e fomos validando alguns princípios ativos para controle de cupim de solo. Que é o terreno da vaquinha aqui em São José dos Campos, no Jardim Aquários. E aí foi tratado anteriormente para depois se tornar o campo dos girassóis, né? Sim, interessante. Mas é tudo natural, né? Porque para depois, como é que isso foi feito? Existe praga, remédio mesmo? Existe produto, droga isso específica. Que eu tô falando, é produto específico. Foi realizado um tratamento com produto específico, com efeito residual, para que não retornasse, né? Sim. Então, foi desativado de maneira definitiva ali, não volta mais. Uma vez legal. desativado de forma correta, não existe mais problema com o cupim de solo. Que interessante. Você deu uma pincelada aí agora falando do escorpião. Você tem um ponto muito válido que a gente podia trazer isso pro pessoal, né? Sim. Escorpião, dessas todas as pragas aí domésticas, né? Porque ele acaba sendo a mais letal. É a mais perigosa. Saiu até recente uma pesquisa no Fantástico, né? Uma reportagem no Fantástico dizendo que 50% dos ataques, né, com animais peçonhentos, 50% são por escorpiões. O escorpião que a gente tem na região é o escorpião amarelo, é o escorpião que tem veneno, que pode ser letal. Essa questão de ser letal está muito também relacionada a organismos, mas a gente aconselha o quê? Em caso de acidente, procurar o Hospital da Vila. É o único hospital que tem o soro. Não importa se você tem uma UBS próximo, se você tem plano de saúde, é correr para o Hospital da Vila. Eles estão preparados para receber e eles têm o soro para ministrar. E a maioria das causas letais, né, são crianças e idosos. Porque são mais suscetíveis. O sistema circulatório da criança é muito curtinho, então o veneno, independente da quantidade injetada pelo escorpião, ele percorre rapidinho o sistema circulatório. Então, a criança tem que correr para a vila, não dá para Tem alguma pensar. coisa de que tem que segurar? Sim, então, não pode fazer o torniquete, né? Pode causar uma necrose ali no local, não pode fazer o torniquete, não pode espremer. A recomendação é lavar com água e sabão e correr para o Hospital da Vila. Sim, isso com certeza, se a gente, é lógico, o podcast alcança vários lugares, né? A gente está falando só aqui da nossa região. Mas é interessante se a gente pudesse saber qual né, da nossa região, importa onde você more, né? Um hospital que tenha a capacidade de atender isso, para você não perder tempo. Sim. Eu acho que é a informação rápido, mais importante, né? A informação mais importante, assim, tá bom, tenho problema, e agora? Né? O que eu faço no caso de acidente com uma criança?
né? E a gente mesmo, você vai para o Hospital da Vila, você sofreu um acidente, você vai para o Hospital da Vila, você fica em observação e eles estudam se... Quais são as áreas mais suscetíveis de a gente encontrar? Vivi, hoje em São José, a gente enfrenta uma situação muito complicada, onde vem crescendo e a gente vem se surpreendendo, assim, com as áreas, sabe? Normalmente, assim, o habitat comum, natural do escorpião, área de vegetação. Então, antigamente, tinha um problema muito grande no Urbanova e tudo. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, todos os lugares têm problema com escorpião. Nossa. Porque eu acredito que está muito relacionado à questão das caixas de esgoto lacrada. Ele ama barata. E a gente tem relatos de clientes assim, apareceu no meu banheiro, apareceu na minha cozinha. Nossa. E aí ele desaloja através dos ralinhos de chão e de pia. Então, quando essa caixa ela não recebe um tratamento adequado, eu não digo jogar na rede de esgoto, tá? O tratamento é sempre feito na parte inferior da tampa e paredes, que são os locais onde o escorpião fica alojado. E a gente tem produtos específicos. Por isso que eu falei, quando vai contratar um serviço, deixa muito claro qual o seu problema. Então, existem 2 princípios ativos com registro, com estudos de eficácia garantida, comprovada. E a gente tem condomínios case também, né? Onde a gente pegou ali com um problema grave, sério, e a gente conseguiu controlar. Então, e isso é importante, que isso não tem como a gente cuidar em casa, né? Precisa ser alguém... Não, existem as medidas preventivas, claro, mas elas acabam, se você não olhar um todo, aquilo ali vai virando uma bola de neve. Porque, pensa, ele tá ali se reproduzindo, a fêmea, ela se autofecunda. Né? Então, ela não precisa da presença do macho, ela ali se autorreproduz. Sim. Então, foi aquilo que eu falei ali no começo, que você tem uma oferta grande de alimentos, se eu tenho muita barata na caixa de esgoto, ele vai se reproduzir, vai se autofecundar e se reproduzir. Então, esse é o grande problema. Né? Então, se a gente não trabalha a caixa de esgoto, claro que colocar aquelas cobras de areia na porta, sabe, de entrada, é super legal, é super válido. Botar os ralinhos de abre e fecha e manter fechado, super válido. Vistoriar os sapatos, muito importante. Mas existem as questões de químicas também, né? A gente tem o produto ele é eficaz, ele funciona, ele tem registro para isso. Então, existem outros meios, vale a pena. E você está falando um pouco de caixa d'água, né? A gente, na verdade, quem limpa, né, amiga? Então, sabe qual o grande problema? As pessoas pensam assim, minha caixa d'água ela é abastecida pelo sistema público aí de abastecimento. Só que essa água ela recebe um tratamento, mas a qualidade do tratamento, às vezes, ele fica muito condicionado à questão do manancial, né, de onde que vem essa água, de sazonalidade, teve tempestade, né, e até a gente costuma receber uma água meio barrenta, assim, em casa, faltou água, aí você recebe aquela água meio barrenta, então tem uma série de questões aí que estão, tipo de tratamento que essa água foi, né, antes de chegar na nossa casa, o tipo de tratamento que ela recebeu, então tudo isso influencia, sim, na qualidade final. Então, não dá para a gente confiar nunca 100%, até porque existe uma legislação sanitária que recomenda minimamente semestral a limpeza dessa caixa d'água. Por quê? Essa água ela pode vir contaminada, né? Tanto que quando a gente pega para limpar, às vezes tem uma laminha ali no fundo da caixa, né? Que nada mais é que areia, silt, argila, matéria orgânica, e tudo isso é base para o desenvolvimento de micro-organismos, que depois fungos, bactérias, protozoários, que podem causar doenças gastrointestinais na gente. Nossa, mulher, fora quem que limpa? Não, fora que a tampa, quando ela não está bem encaixada, essa caixa não está bem vedada, existe a contaminação externa. A gente está falando de contaminação interna, quando a água vem com algum resíduo ali. E a contaminação externa, a gente já encontrou resto de rato, ossada de pombo dentro de reservatório de água. Dentro porque a vedação barata, porque a tampa não está bem vedada, poeira, né? Então não está bem vedada e a gente usa essa água para cozinhar. Eu bebo água mineral, eu bebo água de filtro. Você escova o dente, você toma banho, você lava o rosto, você usa para cozinhar. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ter muito carinho com caixa d'água, e é algo cultural. As pessoas não fazem. Não fazem. Tem caixa que a gente vai limpar. Eu tô chocada. Tem caixa que a gente vai limpar e o finalzinho, assim,
a gente pede o cliente para fechar o registro de entrada de água para evitar desperdício, para a gente não jogar fora muita água. Então, ele vai usar aquela água e normalmente sobra um pouco. Né? O reservatório ele tem mais do que um dia de reserva para a gente ali. Então, na véspera ele fecha, sempre sobra. Essa água que sobra é a água que está mais em contato com o fundo. Quando os meninos ligam a bomba submersa ali para sugar aquilo ali que sai na mangueira, aquela água barrenta, marrom, caldo com grosso. Cheiro forte. Então, aí é uma questão que eu tô dizendo cultural e que a gente tem que ficar atento. Não limpa, as pessoas não limpam, eu te garanto. Eu não preciso, na verdade, eu não preciso nem te garantir nada. Você é melhor do que eu, sabe? E a gente vê assim que a maioria dos serviços, quando a gente oferece, né, porque vai fazer a desinsetização, vai fazer a dessatização, você que deseja também fazer a limpeza, a desinfecção do reservatório de água? Não. Pra quê? Tá limpo, moça. Tá limpa, a água é da Savesp. A água é limpa, é da concessionária, do abastecimento público. Ela recebe tratamento. Mas então a sua orientação é de 6 em 6 meses? Não, nem é minha, Vivi. É orientação, existe uma legislação sanitária. Isso é uma recomendação da unidade sanitária, Chocada. né? Que seja limpa minimamente semestral, com a periodicidade minimamente semestral. Prometo que eu vou vigiar isso agora. Nossa, mulher, que loucura. Não, a gente que tem criança e tá nesse meio, é uma loucura. Cada coisa que você vai vendo, vai lendo, sabe? Você fica, né, impressionado. Sim, eu lembro que uma vez, meu filho mais velho, tem um pouco de... Hoje ele tem bem menos de dermatite atópica, né? Aí todo mundo falou assim pra mim, não dá banho nele com água da caixa. Eu falei, gente... Água tratada. Tem que ser água, ou água mineral, enfim. Porque ele chegou uma época que tava bem ruizinho, agora ele tá melhor. Mas um monte de gente falou assim, não dá água. Eu falei, gente, mas por que será, né? Mas ela contribui mesmo. Se a caixa d'água tá suja, ela contribui para diversos tipos de infecção. Então, a gente tem que estar muito alerta à questão da água, né? Nossa, chocada, mulher. Vamos falar de cupim? Ai, vamos lá. Cupim é esse mesmo que a gente tem, que come minhas madeiras, minha mesa. Então, a gente tem 2 tipos de cupim, né? A gente tem o cupim de solo, que é aquele lá do terreno das vaquinhas, que tem aquele murundu. Só que o que acontece? As pessoas compram um terreno, a construtora recorta a parte aérea do cupinzeiro, daquele montico. E sendo que a atividade ela é subterrânea. Então, e aí entrega aquele terreno lindo, recortado, retinho e tal, e a pessoa constrói a casa. Eles trabalham subterrâneo. E por que faz aquele calombo? É só a parte aérea dele. Ele só tá crescendo ali pra cima, mas a rainha sempre tá lá pra baixo, super bem escondida e protegida. Sim. Então, o que acontece? Se a gente recorta essa parte aérea, a rainha, que é responsável pela reprodução, pelo crescimento dessa colônia, ela continua em atividade. E aí, a pessoa que construiu aquela casa linda, maravilhosa, com porcelanato importado, pode vir a ter o problema com cupim de solo ali dali até 40 anos do imóvel. E daí, para tratar, é uma dificuldade. A gente precisa fazer perfuração nesse piso lindo, maravilhoso, perfuração profunda, para conseguir desativar essa colônia. Então, essa colônia, ela é muito específica e fácil de identificar. Deixa um rastrozinho de terra. Um veiozinho, assim, um caminhozinho de terra por onde ele passa, sabe? Sim, já vi. Já o cupim normal de madeira seca, que deixa aquele granuladozinho, é uma outra espécie. Deixa um granulado solto. Tá, voltando no outro, só pra gente fechar aquele. Então, assim, comprou um terreno, principalmente, tem muito. Tratar antes de construir, é a melhor coisa. Chama uma empresa. Porque o solo ali, ele tá poroso, ele absorve muito bem a calda, dá pra gente fazer um tratamento muito bacana. E mais rápido e mais barato. Porque barreira química existe nessa fase de pré-construção. Sim. Aí eu crio a barreira química, impeço que venha dos meus vizinhos, mato o que tá ali presente, tem um residual muito bom, o produto tem aí, ele dura no ambiente ali, ele tem por até 5 anos esse residual. Mas não precisa, se uma vez desativada a colônia, ela não se torna mais ativa. Então, é um tratamento super válido. Funciona mesmo, de verdade. E evita ter dor de cabeça depois, né? Porque depois o que acontece? A casa, quando ela vai se acomodar, acontece fissuras, pequenas fissuras. Então, ele se aproveita dessas fissuras, dutos de fiação, de encanamento, para se tornar visível. E então, destrói. Ele não é só sobre madeira, né? Não. Ele se come tudo. Tudo.
Não, é a base. Ele sempre vai consumir a celulose e vai estar em busca da celulose. Ele não come o concreto, ele se aproveita do caminhozinho que surge ali, sabe? Onde vai passando, ele vai... Ele vai indo e vai comendo, ele destrói. Aí ele destrói aqueles armários, porque é uma praga extremamente agressiva e silenciosa. Aqueles armários lindos ali, sabe? Que o povo faz e tudo. Ele vem por trás ali, vai comendo tudo. E quando você vê, você já perdeu. Nossa. Então... E esse da nossa casa, os domésticos? É, Aliás, na verdade, doméstico não, de farelinho, né? Que você falou. Então, a fase reprodutiva deles são aqueles siriris, aleluias, que entram voando e soltam as asinhas. A gente encontra aquele monte de asinha perdida pela casa. Ah, aquilo é? Aquilo é o cupim. Se você mantém a sua detetização em dia, você já diminui em 70% a chance de uma infestação, porque ele perde a asinha e vai para um cantinho, uma frechinha, tentar entrar em algum móvel. Então, se existe a detetização ali presente, o produto ali aplicado, isso não vai adiante. Ele vai entrar, não impede de entrar, ele vai entrar, porque se não tiver uma tela, se você não fechou, assim, começou a entardecer, assim, 6 horas da tarde, é o horário de revoada. Que ele é atraído pela luz e a gente olha na luz da sala, aquele monte de cupim voando, né? Eu não sabia que aquilo era cupim, gente. É cupim. Sabia dessa, Matheus? Poxa, tô arrasada. Aí tem... E tudo à base de celulose. Roupa de algodão, de tudo que é a base de celulose. Come tudo. Papel, madeira, vai tudo. Mulher, não sabia essa história, que aqueles bichos da lâmpada, então, é tudo cupim. Cupim na fase E eu sempre falo que era bicho de luz. Todo mundo fala siriri, aleluia. Eu falo, muito aleluia. Vai vendo, aleluia. Bota aleluia aí, né? E traça? Então, a traça... Ela também é um inseto voador. Você vai falar, não sabia? Não sabia. É uma borboleta... Sabia, Matheus, que ela voa, a traça? Na fase adulta, ela é aquela borboletinha parda, assim, que ela às vezes ela é meio acinzentada, às vezes ela é meio bege, sabe? Uma borboletinha pequenininha e tal. Então, é aquele bichinho, a traça na fase adulta. Aí ela oviposita, ela coloca os ovinhos. E aí, na fase de larva, que ela consome as nossas roupas queridas de algodão, nossos livros. Sim. E tá muito relacionado também à umidade. Por exemplo, onde não recebe luz e onde é mais escuro e tem umidade, banheiro, que esse povo gosta de construir armário, né? Assim, encostado em banheiro. Essa umidade está muito relacionada à presença futuramente de traça. Entendi. Eu falando desse assunto, eu não posso deixar de falar daquele mosquito de banheiro. Ah, tá. Vamos lá. Aquilo é uma praga. Eu já vi vários memes falando que aquilo ali serve pra quê? Só pra ver gente pelado tomando banho. Fala desse negócio, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos acabar com isso. É um indicador que existe alguma questão, algum problema na sua tubulação. Por quê? Ele coloca os ovinhos onde tem matéria orgânica. Por isso que o nosso ralinho, o que eu passo assim, de medida preventiva que dá para adotar? Colocar um desinfetante, se você vai passar muito tempo fora de casa, ou criar esse hábito de vez em quando, jogar um desinfetante, uma água sanitária no ralo. Porque ele oviposita, a gente lava as mãos, a gente toma banho, então a gente vai perdendo uma camada superficial ali de células de pele. Ele se alimenta disso e ele oviposita nesse material, essa matéria orgânica ali que aí é que acumula. Aquelas minhoquinhas pretas, né? Que é a fase larval daí, né? A fase de larva dele. Ele sai de dentro do ralo, bota... Na verdade, os ovos já estão ali, dentro do ralo. Então, por isso que é importante jogar um desinfetante, uma água sanitária nesses ralos de vez em quando. Para matar as bactérias, porque o que atrai? O cheiro, tudo isso atrai. E é um indicador que você tem alguma rachadura em cano, né? Então, no cano aí vai juntando matéria orgânica, cheiro de esgoto, aí isso acaba atraindo esse mosquitinho. Mulher, tem alguma coisa, tipo, pra gente falar sobre esse assunto a gente falou do cupim, da traça, do mosquito de banheiro, falamos do mosquito da formiga, dengue, colocar ali a canela no jardim, uma dica bacana. Tu mexe com as formigas de doce também? As formigas doceiras. Pra formiga doceira não tem jeito. A melhor coisa é manter a superfície sempre limpa, porque elas são atraídas pelo cheiro, né? E aí ela solta, vai uma chamando a outra ali, soltando um feromônio. Olha, tem comida aqui, tem comida aqui. Então, manter sempre a superfície limpa, evitar as migalhas. Existem gel. Tem o gel que você consegue comprar, né? Que a venda é liberada, vocês conseguem comprar
nessas lojas de material de Aquilo é construção. nocivo pra gente? O gel? Então, não. Assim, é muito... Imagina, a formiga, ela se alimenta desse gel, guarda um pouquinho desse gel para levar para dentro da colônia e alimentar todas as outras. Então, imagina a quantidade tão pequena de produto de princípio ativo ali necessária para não matar ela naquele momento que ela ingere e entra em contato. Faz super sentido. Então, é muito tranquilo, sabe? Pra gente para fazer mal pra gente, pro nosso organismo, a gente teria que ingerir uma quantidade grande. Então, uma gotinha de gel ali não vai fazer mal. Eu aconselho colocar sempre escondido de criança numa dobradiça, sabe? No fundo da gaveta, no fundo do armário, onde ninguém vai ter acesso. Mas não tem nenhum risco grave. Porque tem Até valor porque hoje em dia acessível. todos os produtos, eles são registrados no Ministério da Saúde, né? Existe muito a questão assim, são produtos tóxicos, quantos dias eu fico fora de casa? Hoje em dia atingiu um grau de tecnologia que não tem essa questão de toxicidade absurda, né? Não tem nenhum efeito acumulativo no organismo, né? E nem letal pra gente. Então é tudo assim muito mais tranquilo. Fala, da onde você tirou engenharia, agronomia, né? Agronomia. Conta pra mim um pouco desse... Então, foi uma sugestão do meu pai fazer agronomia. E... Tem na família? E eu fui tentar vestibular pela primeira vez. Eu falei assim, tá bom, você quer que eu faça? Eu vou fazer porque eu tô tentando uma federal pela primeira vez, não vou passar. E passei. Aí eu falei, agora eu vou fazer, né? Eu passei, E vamos se apaixonou? fazer. Me apaixonei pela questão urbana. Porque existe muito, Vivi, é uma profissão assim, muito... É uma profissão masculina, né? Assim, 95% da minha turma eram homens. Então, existia muito... Imagina isso há 20 anos atrás. Né? Existia muito a questão do preconceito, do machismo velado, muitas vezes, sabe? Então, eu sentia assim que quando a gente tinha essa aula um pouco mais prática, que a gente se aproximava de um produtor rural, existia muito essa questão mas você sabe mesmo, mas sabe? Então, eu busquei a questão das pragas urbanas. Eu falei, então vamos lá, vamos trabalhar com pragas urbanas, que eu acho que tem um mercado lindo, é uma profissão muito importante, sabe? É uma profissão essencial, a gente está lidando com saúde, né? Protegendo ambientes. Então, eu tenho um carinho enorme. Hoje eu sou assim, sou muito apaixonada real, assim, eu sou apaixonada real. Então, a gente busca os melhores laboratórios, a gente busca estreitar esse laço com o laboratório para a gente entender um pouco mais, saber o que a gente pode buscar, o que tem de novo, o que dá para aplicar. A gente busca técnicas, parcerias, né? A gente está com essa parceria com empresas de drones, né, para aplicação aérea. Sim. Então, a gente está sempre buscando assim, o que tem de novo no mercado? Então, é algo assim, importante, válido, eu sinto que eu acrescento, que eu agrego, sabe? Então, eu sou muito feliz, realizada. Não, eu percebo. Ô, Paula, vamos falar um pouco então desse traçar um paralelo assim, de você ser mãe de 3 meninas, dar conta, ser CEO e agora recentemente trazer o seu marido para sua empresa. Traça para mim isso, porque assim, geralmente, como você falou, tem a parte masculina do negócio, né? Imagina, ela é uma engenheira agrônoma e vai abrir uma empresa que já está há 12 anos e você era praticamente você. Eu passei muito perrengue no começo, sabe? Porque era apenas Essa é a parte e eu era super mais né? nova, né? Tipo assim, eu era super mais nova, minha família não é daqui, passei perrengue real, assim, no começo, muito perrengue. Então, foi bem Foi estabelecida difícil. aqui desde há 12 anos atrás, em São José. 15 anos, tem 15 anos em que São eu tô José. aqui em São José. Minha família é do Espírito Santo e eu recebi o convite para trabalhar numa empresa aqui da região, uma empresa conhecida. E me apaixonei pela região, vi muita oportunidade, né? A gente tem... Tanto que a nossa empresa ela é muito voltada para essa área industrial, comercial. Então, a gente atende grandes hospitais, grandes indústrias, né? Mas a gente, com todo o carinho do mundo, a gente atende também residência. Então, eu vi oportunidades e falei assim, vou ficar aqui. Então, e aos pouquinhos, assim, eu fui me apaixonando pela profissão mesmo. Eu falei assim, é isso que eu quero, eu tenho certeza que é o que eu quero. Essa veia empreendedora é sua. É minha. Meus pais são professores, não são empreendedores. É minha, assim. Eu acho que isso é muito nato, sabe? Você nasce igual como você, que gosta da comunicação, sabe? É muito nato, né? A gente nasce com isso, não tem muita explicação.
Sim. Então, ser mulher é um malabarismo, né? A gente tem que dar conta de um pouquinho da casa, dos filhos, do trabalho. E foi um presente meu marido topar essa aventura comigo. E aí a empresa só cresce. Te trouxe para estar, você o trouxe para estar e agora você está com uma outra atividade. Fala um pouquinho disso. Então, a gente está trabalhando com tratamento de madeira, né, para exportação. Sim. Então, tratamento térmico, ele está à frente desse projeto que é muito bacana. Então, a gente pretende atender aí as empresas que exportam e emitir o certificado, a gente tem a homologação do mapa, então teve todo esse percurso aí que ele percorreu quase que sozinho, porque eu segurando as pontas aqui da detetização e ele correndo atrás, batalhando essa questão de documentação, né? Então, recentemente a gente recebeu autorização para prestar esse tipo de serviço. E ele vai ficar cuidando disso. Vai. Maravilha. Então agora virou totalmente familiar e você conseguiu mais tempo com as crianças. Eu trouxe aqui algumas pessoas. Eu gosto muito de falar de empreendedorismo e você é realmente uma empreendedora nata, né? Que não é pai e mãe, ninguém nunca falou assim, abre isso, mas realmente você viu uma oportunidade e agora agregando o seu marido, vocês entenderam que é maior tempo de qualidade. Sim. Né? Tiveram que abrir mão de algumas coisas, né, amiga? Tivemos que abrir mão para investir, para crescer. Uhum. Mas aí você vendeu coisas para poder investir, porque as pessoas acham que é fácil, amiga. Não é. É assim, eu falo, a rapadura é doce, mas não é mole, né? Assim, é gostoso, porque a gente você sempre trabalhou muito, né? Sempre trabalhei demais. Foi o meu único meio de sustento. Você já né, saiu da faculdade? Já saí, trabalhei uns 2, 3 anos, pra alguém. né? Em algumas empresas aqui da região, em algumas empresas para eu entender a dinâmica, como que funciona, o que é válido, o que eu consigo aproveitar, o que não quero seguir, o que eu não quero fazer. Então, trabalhei em algumas empresas e resolvi abrir a Ingeprag. Parabéns, mulher, parabéns. Amiga, se tem alguma coisa que você queira falar ainda que a gente ainda não conversou sobre? Ai, eu quero de verdade te agradecer esse espaço lindo. Sim. Esse espaço lindo, onde a gente pode conversar, assim, a gente fica super à vontade. E eu acho que é um espaço tão importante, onde a gente... Né, eu tive a oportunidade de falar tanta coisa bacana, importante, né? E espero que você cresça. É muito linda a sua profissão, essa direção que você resolveu seguir agora. Eu acho muito válida, muito importante. É uma missão muito bacana. É como a sua, quando a gente faz o que a gente ama, a gente consegue derramar, né, na vida das outras pessoas. Exatamente. Eu senti totalmente a hora que você falou assim, Viviane, eu faço isso porque eu amo. Então, assim, você fala sobre isso, eu vejo que você respira sobre isso, abre mão de coisas sobre isso. Sim. Né? Isso é empreender e amar o que faz. Sim. Eu falo que é propósito. E eu acredito nisso. Paulinha, muito obrigada. Ai, obrigada. Eu que agradeço o seu assim espaço. Que tivermos coisas diferentes, assuntos, coisas... Eu vou até deixar, quando a gente for abrir o episódio, eu vou fazer uma caixinha de perguntas para o pessoal perguntar assim, Paula responde. Sabe? Porque assim, às vezes... Paula, no Instagram, às vezes eu coloco legal. E sempre... Qual que é o seu arroba? Fala aí pro pessoal. @Ingeprag. Ali na nossa página ali tem os contatos, tem telefone da empresa, site, né? O que precisar ali. Maravilha. Mas eu vou, quando for sair o episódio, eu vou colocar. Pergunta legal. pra Paula. Pode deixar que eu vou responder com o maior carinho. Tenho na minha casa tal coisa e agora, porque Paula? às vezes, de repente, a gente não comentou aqui, né? Tem uma dúvida ou uma sugestão, vão ser bem-vindas. O mosquitinho do banheiro, eu precisava perguntar, ainda bem que eu lembrei, porque eu tinha esquecido totalmente aquele bicho. É super simples. Ali coloca um pouco de desinfetante, tá tudo certo. O negócio dele é cheiro, tem que botar alguma coisa de cheiro. Não, que acabe com as bactérias que se desenvolvem em cima dessa matéria orgânica. Então, é um desinfetante ou uma água sanitária. Sim. Né? Jogar só um perfuminho ali, um Veja Perfumes, por exemplo, vai adiantar nada. Tem que ser um desinfetante ou uma água sanitária. Entendi. Não posso deixar de falar da Kibil, a mulher que ela mandou pra você isso. Eu falei, olha, eu vou receber hoje a Paula. Falei, hoje eu vou receber a Paula. Ela falou assim, você quer um café? Eu falei, não, tá calor. Manda uma soda italiana pra gente. Muito linda. E ela é uma querida, a Patrícia. Se você quiser passar lá pra tomar um café,
Vou passar lá pra agradecer. Na faixa. Muito linda. O café pode passar na faixa, o pessoal também do podcast, todo mundo ganha. Ai, que delícia. Só passar aqui no Chapéu Oriente que ganha um café. Que delícia. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada a você, amiga. Deus abençoe. Eu que agradeço o seu Volte carinho e mais seu vezes. espaço. Obrigada, viu? Beijo, gente. Até o próximo episódio. Fica aí. Tchau, tchau.